E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal em que a gente fala sobre os segredos comerciais das empresas de elevadores. É isso aí, das empresas que vendem elevador, fazem modernização e também a manutenção desses equipamentos tão importantes para a nossa mobilidade. E hoje a gente volta no assunto de gestão de conflitos. É isso aí, nós temos já 2 episódios sobre conflitos, e hoje o nosso tema são as etapas do conflito, as etapas que os conflitos seguem, para que a gente consiga identificar o conflito antes que ele tome aquela proporção que do conflito passe para o confronto. Esse é o nosso tema de hoje, as etapas dos conflitos. E antes da gente ir para o nosso assunto, um agradecimento ao nosso patrocinador oficial, a Infoleve. Esse mês a gente tem palestra online com a Infoleve, então fica atento aí que a gente está divulgando nas nossas redes sociais. A palestra nós vamos falar sobre diferenciação concorrencial, como que eu faço para me diferenciar da concorrência na cabeça do meu cliente. É assunto super importante também, então fique atento, porque a gente divulga aí as inscrições, elas são gratuitas e acontece de forma online. É isso aí, vamos falar agora de etapas da gestão de conflitos? Eu separei um episódio específico para a gente falar sobre as etapas do conflito, porque no episódio anterior nós falamos da diferença entre conflito e confronto. Nós classificamos, nós identificamos que o conflito, quando feito uma boa gestão do conflito, ele é oportunidade, ele é transformado em melhoria. Mas, se ao mesmo tempo a gente não consegue enxergar quando o conflito começa, como ele está evoluindo, e a gente permite, a gente deixa que ele se transforme num confronto, é que a gente tem um problema. E para que a gente evite ou minimize as consequências de um confronto, é importante que a gente saiba identificar cada etapa que o conflito segue, para que a gente possa agir de forma proativa e transformar um conflito numa oportunidade, numa potencial resolução, para que isso se converta em coisa positiva para todo mundo que está envolvido naquele conflito. Então, aqui no canal você vai ter um episódio geral sobre conflitos, principalmente voltado para a área comercial. No episódio anterior, a gente falou sobre os tipos de conflitos, e agora a gente vai falar sobre as etapas do conflito para você saber como transformar isso em coisa boa para a sua equipe, para a sua empresa e para os seus clientes. Eu separei para vocês 4 estágios, 4 etapas de um conflito. Vamos lá para o primeiro. O primeiro estágio é o estágio do conflito latente. É quando já existem ali as circunstâncias propícias para gerar um desentendimento entre pessoas, entre equipes, entre clientes, mas assim, ainda não está muito declarado, não há uma clara consciência da sua existência. Nesse momento, é bem interessante a gente perceber que pode gerar um conflito. Nessa etapa, é bem importante a gente perceber que existe assim um certo incômodo, uma irritabilidade, mas ainda não está claro qual que é o conflito. Para um bom gestor de conflitos, essa etapa é fundamental. Quando a gente começa a perceber que a equipe está irritada, que existe um certo incômodo rondando a equipe, e a gente ainda não conseguiu enxergar que tipo de problema existe ali. Esse é o momento oportuno para a gente começar a fazer pesquisa de campo, quer dizer, ouvir as pessoas sobre o que está acontecendo. E nesse momento é importante que a gente tenha uma inteligência emocional bem aguçada, porque a gente vai precisar mais ouvir do que julgar o que está acontecendo. O segundo estágio é quando a gente já começa a perceber que existe ali um conflito. Ele é uma consciência cognitiva. Lembra que eu falei que é importante, naquele momento do latente, a gente começar a fazer uma pesquisa de campo, a gente vai começar a captar as divergências emocionais e também as cognitivas.
Qual que é a diferença de uma para outra? A cognitiva, ela é mais racional, eu elenco motivos que estão levando ao conflito, e a emocional é como as pessoas se sentem. Então, um exemplo, tem uma pessoa na equipe que não está fazendo as entregas dentro do prazo. Então, esse é o conflito cognitivo. Qual que é o conflito emocional? Uma outra pessoa pode relatar, eu me sinto sobrecarregada, porque quando a outra pessoa libera o processo para eu assumir, eu já tenho pouco tempo, e aí uma coisa acaba se sobrepondo à outra. Então, quando existe esse momento do conflito percebido, é muito legal que a gente comece a entender quais são as possíveis soluções. É importante a gente também perceber que, nesse momento, nem sempre existe uma declaração de um conflito instalado. É por isso que a gente fala que, para um bom gestor de conflito, né, para a gente fazer uma boa gestão de conflito, é importante que nós estejamos presentes naquela equipe, naquela situação, naquele momento. Porque se eu percebo que existe alguma coisa latente, tem uma certa irritabilidade, eu me proponho a entender os conflitos ali emocionais, as divergências emocionais e cognitivas, eu preciso estar ali à disposição para encontrar alternativa, mesmo que isso não fique tão claro, quer dizer, as pessoas ainda não têm clareza do que está acontecendo, então ela não vem com uma reclamação e um pedido claro e formal. A próxima etapa é quando o conflito está sendo experimentado. Então, aquela situação, ela já começa a trazer sentimentos de hostilidade, de raiva, dá muito medo e passa a existir um descrédito das partes. Então, se existe um conflito experimentado na equipe, é bem provável que essa equipe está sofrendo de falta de confiança entre as pessoas que pertencem àquele grupo. E também ele é chamado de conflito velado, pois nem sempre ele é manifestado com extrema clareza. Olha que interessante. Quando a gente entende as etapas de um conflito, eu começo a ter oportunidades de fazer um controle melhor do que está acontecendo. Então, eu percebo uma certa irritabilidade lá no conflito latente, eu começo a perceber que aquilo está gerando algumas situações que estão vindo à tona, e agora eu começo a perceber que já tem sido transformado esse conflito em palavras, mas ainda não tem clareza. No experimentado, é a parte emocional, né, aquela parte do nosso cérebro límbico, em que eu guardo experiências sensoriais, emotivas do passado, que está falando com muito mais clareza. Eu falo muito mais dos medos, das sensações de ataque que eu estou sentindo e como eu contra-ataco, do que da situação propriamente dita. Então, é muito comum numa situação de conflito experimentado, que as pessoas começam a falar assim, não, porque toda vez que isso acontece, eu me sinto atribulado, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para respostas, eu não tenho tempo para pensar melhor no problema. Vocês percebem que é muito mais uma reclamação emocional do que a situação propriamente dita, para que eu consiga encontrar alternativas de solução daquele conflito que está sendo experimentado pela equipe, ou pelo cliente, ou pelo fornecedor, ou pelas áreas. E aí a gente chega no conflito manifesto. É quando ele passa a ser expressado de uma forma mais ativa por alguns e passivas por outros membros, e ele também pode ser chamado de conflito aberto, porque ele já é percebido. E é interessante que no conflito manifesto, ele é tão fácil de ser percebido por pessoas que estão fora daquela situação. É muito comum a gente perceber empresas que estão muito conflituosas dentro das suas equipes internas, e quem percebe isso é o cliente. Ele tem uma percepção quase clara de que aquela empresa não está conseguindo resolver os seus conflitos internos de uma forma eficaz.
Então, veja a importância da gente entender cada etapa do conflito para a gente agir de forma proativa e não deixar que o conflito manifesto chegue primeiro na percepção de um cliente, de um fornecedor, de um parceiro, antes que a gente entenda e possa atuar e resolver aquele conflito de forma proativa e que transforme esse conflito numa oportunidade de melhoria e de ganhos. Então, é importante eu perceber essas etapas para que eu possa atuar de uma forma mais inteligente e transformar essas dificuldades em benefícios para a própria empresa. O bom gestor de conflitos, ele vai buscar muito mais a colaboração da equipe já naquela etapa do conflito latente, do que deixar as coisas acontecendo, esperando que o conflito manifesto aconteça de uma forma que se transforme, ao invés da colaboração, em confronto, em competição. Então, o bom gestor de conflito, ele vai buscar em cada etapa trazer as informações de uma forma mais clara, para atuar de forma colaborativa entre as partes. Entre todo o material disponível para a gente tratar e fazer uma boa gestão de conflitos dentro da nossa empresa, eu indico o livro 5 Desafios das Equipes. Nós temos já uma resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o link para vocês, mas eu faço também um convite para vocês em relação a esse livro, para que a gente possa entender as disfunções das equipes ou das empresas. O livro vai apresentar essa pirâmide, em que a gente passa etapa por etapa para entender como a falta de confiança, o medo de conflitos, a falta de comprometimento e evitar a autorresponsabilização e a responsabilização das equipes geram resultados frágeis e fracos nas empresas. E para isso eu tenho um convite. A gente vai falar sobre esse tema num treinamento da Abimac, que acontece agora, no dia 21 de junho. São 2 dias de treinamento na parte da tarde e todos vocês estão convidados, porque esse treinamento ele pode acontecer para associados e não associados da Abimac. A gente vai passar em 2 tardes cada etapa da gestão de conflitos dentro dos 5 desafios das equipes. É bem interessante porque é um treinamento bem autorreflexivo, né, e que vai dar ferramentas para a gente poder fazer a gestão de conflitos das equipes que a gente atua, sendo eu um gestor ou não. O treinamento ele é bem voltado para quem faz gestão, mas não só de equipe, gestão de projetos, gestão de clientes, gestão de carteira, então é bem interessante. Eu vou deixar até aqui o QR para vocês, quem quiser mais informações, ainda dá tempo de fazer a inscrição aí do treinamento, tá? Então, voltando, a gente vai falar de cada etapa aqui dessa gestão de conflitos, para a gente não cair nesse tipo de frase que a gente ouve muito nas empresas. Então, eu prefiro não discutir sobre o conflito, sobre o meu erro, o erro do outro, mas eu não me contenho em falar sobre isso na Rádio Peão. Então, eu sempre conto para vocês uma passagem de que eu estava numa padaria perto da minha casa e eu vi alguns técnicos da empresa que eu trabalhava discutindo um conflito na mesa daquela padaria. E em volta tinham muitos síndicos ali também tomando café, comprando seu pãozinho e ouvindo ali aquele conflito latente, né? E que já estava naquela parte de que as pessoas já percebem, principalmente fora, então para a empresa ainda era latente, mas para quem está do lado de fora já estava ali instalado, né? Isso é muito ruim para a reputação das empresas de elevador, porque o cliente forma uma imagem da nossa empresa que não é uma imagem que a gente gostaria, porque isso destrói os nossos diferenciais, tá? Então, a gente vai passar cada etapa aí da pirâmide, né, dos 5 desafios das equipes, para poder fazer uma boa gestão de conflitos da nossa empresa. Depois que a gente entende os tipos de conflito que nós vimos no episódio passado, né, que a gente tem principalmente o conflito interno, que ele é muito importante para a gente entender, o conflito que é entre equipes e aquele entre departamentos, e depois as etapas do conflito, é importante que a gente saiba que
o nascedouro de um conflito, mas também a solução de um conflito está na comunicação. Muitas vezes as pessoas acham que comunicação, que uma pessoa que sabe fazer uma boa comunicação é aquela pessoa que sabe fazer uma palestra, produzir um treinamento, falar com um grande público. Isso não é uma verdade. A boa comunicação é aquela comunicação que é feita entre pares, entre equipes, de um gestor para a sua equipe, da sua equipe com outras áreas. E para fazer uma boa gestão de conflito, é importante que eu saiba me comunicar de uma forma técnica, mas também com muita sensibilidade, que eu saiba ouvir as demandas das outras pessoas, que eu entenda o que essas demandas geram de sentimentos e de emoções, que eu entenda como eu posso fazer com que as pessoas colaborem na solução daquele conflito através da comunicação. Saber transformar o que eu estou sentindo em palavras, mas desde que essas palavras não sejam agressivas, é o segredo de uma boa comunicação para a gente poder fazer a gestão de conflito. E aí, pessoal, isso é um assunto para um outro episódio, porque comunicação é uma habilidade que todos nós precisamos ter para sermos bons profissionais. Mais do que técnicas para fazer uma boa comunicação, é preciso que eu tenha disposição para ser um bom comunicador, porque um bom comunicador ouve mais, passa a interpretar situações e não julgar comportamentos, e ele vai buscar alternativas junto com outras pessoas para solucionar uma demanda, uma situação, um problema, um conflito. Então, um bom comunicador, ele tem que ter essa disposição para ter mais empatia, para ter mais compaixão em relação ao outro, para enxergar que as demandas elas precisam atender um pouquinho de cada um e não só atender a todos 100% da necessidade de todo mundo. Ele precisa entender que muitas vezes é preciso ceder para ganhar, né? É preciso saber multiplicar para poder depois dividir. Então, é um comportamento humano que exige muita dedicação. A gente fala que se a gente deixar pelo aquilo que a gente já nasce, a comunicação ela acaba sendo muito mais agressiva, porque a gente tem sentimentos que eles são muito mais de agressão ou de fuga, quando a gente vê lá, né? O sequestro da amígdala, que eu gosto muito, a gente percebe que naturalmente a gente age para fugir dos conflitos, ou para atacar o conflito, ou para eliminar quem está trazendo o conflito à tona. E, na verdade, o bom comunicador, o bom gestor de conflitos, ele vai entender que não é assim que a gente consegue contribuir com a equipe e transformar o conflito em coisas positivas. Esse é o nosso episódio das etapas do conflito. Espero que você tenha gostado. E espero você na semana que vem em mais um episódio aqui do canal, Conversa de Elevador, todos os segredos comerciais sendo desvendados para você que trabalha na área comercial e para você também que tem uma empresa aí de elevador. É isso aí, conte comigo para crescer e ter bons resultados aí na sua empresa. Até mais!